Meu Deus, gente, muita coisa de maternidade, muito livro de maternidade esse mês. Será que isso é um sinal? E aí, mundo? Como vocês estão? No vídeo de hoje, eu vim falar sobre os livros que eu li no mês de novembro. Novembro foi um mês meio conturbado aí, né? Muita coisa na faculdade. Foi a primeira entrega do meu TCC, assim, da primeira parte escrita. E mesmo assim, também foi um mês de muitas leituras e boas leituras. Foram 14 livros que eu li. A maioria foi desaparecimento, morte, luto. Foi cada coisa. Só que assim, teve também alguns fofos, teve também novos favoritos. E antes de eu começar a falar sobre eles, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, deixar o like no vídeo, ativar o sininho de notificações, me acompanhar nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, Scooby. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, um livro, um lápis, um liquidificador, qualquer coisa, compra por favor usando o meu link que tá sempre aqui na descrição. Comprando desse jeito você não muda nada no valor da sua compra, mas você me ajuda com uma pequena comissão. E claro, né, se você gostar da minha pessoa e puder contribuir mais com o trabalho aqui do canal, considere fazer parte do clube de membros, apoiando no Catarse a partir de R$5. Você já pode participar do nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa, tem leituras coletivas, tem sorteios. O link para dar uma olhadinha em tudo vai estar aqui na descrição também. O primeiro que eu li no mês foi A Mulher em Mim, da Britney Spears, a autobiografia dela, né? Eu tava maluca pra ler ele, eu amo a Britney desde que eu sou bem pequenininha. Em 2003, 2004, meu sonho era dançar Toxic no Raul Gil. E aí, quando lançou a biografia, eu já fui correndo ouvir o audiolivro. Ela conta tudo sobre a vida dela, detalhes, segredos, tudo que ela sofreu, a jornada dela e como ela foi muito forte. Ela começa desde quando ela é criança, assim, né? De onde ela vem, os costumes e hábitos e as vizinhanças, as origens dela, né? E a estrutura familiar. E vai falando ali da relação dela com os parentes. Ela fala de como ela iniciou a carreira, né, como ela foi inserida nesse meio artístico. Ela tinha muita paixão, era muito determinada. Como iniciou a fama dela, as experiências da adolescência, a relação dela com a carreira, né, como ela tinha várias ideias para as músicas, letras, clipes e sempre mantinha sua autenticidade, sua essência. Também dos seus relacionamentos, divórcios e principalmente da fama e o que vem com ela, né, pressão da mídia, invasão de privacidade, perseguição de paparazzi, difamação. E ela fala, né, de um momento em que ela estava assim sob tanta pressão, tanto estresse, passando por muitas coisas difíceis, e ela toma atitudes que uma pessoa que tá passando por isso é normal, só que para uma diva do pop que tem todos os holofotes sobre si, começou a sair notícias e mais notícias de que ela surtou, de que ela tava ficando maluca, e aí que seu pai entra com a tutela, né? Ele alega que a Britney não tá conseguindo cuidar de si mesma, muito menos da carreira dela, e então ele passa a poder controlar o dinheiro dela, a carreira dela, a vida dela. Priva ela de liberdade, né? Impede ela de tomar as próprias decisões, obriga a fazer shows que ela não queria, interna ela à força em uma espécie de clínica de reabilitação, só que, tipo, sem necessidade alguma. São coisas terríveis que ele vai fazendo. Foram 13 longos anos que a Britney passou nesse sofrimento absurdo, até que surge, né, o movimento Free Britney. A Britney relata tudo, todos os trâmites, a parte judicial, toda a luta dela para conseguir sua liberdade de volta. O julgamento dela foi só em 2021, é um negócio muito atual. E ela conta, né, até esses dias, como ela tá se redescobrindo agora, tá redescobrindo a mulher nela, aprendendo a se amar de novo, se reerguendo e recuperando sua fé e sua esperança. Ela foi bem sincera nesse livro, contou muitos detalhes. Ela, tipo assim, mesmo com tudo que ela passou, ela ainda tentava entender as pessoas, tentava, sabe, encontrar justificativas para as pessoas terem feito o que fizeram com ela. Ela aguentou muito e ainda foi simpática. Só que eu acho que faltaram alguns detalhes em algumas coisas, sabe? Faltou ela mostrar algumas outras coisas que aconteceram, ter mais profundidade em alguns aspectos. E tem partes do livro também que, tipo, parece um pouquinho redundante. Só que assim, também não é nada demais, sabe? Ela escreve tudo de um jeito muito leve, muito fácil. Já tá escrevendo uma continuação aí, um novo livro que eu já tô doida pra ler. Esse livro, ele me lembrou um pouco o livro Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Acho que, tipo, por ser uma mulher muito famosa, por contar a memória, a história dela e ter tido muitos problemas com os pais. Ainda mais que eu ouvi o audiolivro, eu acho que é a mesma narradora dos dois livros. Faltando agora só a Larissa Manoela lançar a biografia dela. Mas enfim, gente, é um livro incrível, a leitura voa, assim, sabe? A gente fica muito curioso e muito preocupado também. E depois de ter lido ele, eu fiquei ainda mais obcecada pela Britney, eu falava disso o tempo inteiro. Depois eu li A Natureza da Mordida, esse aqui foi a leitura coletiva do clube de membros do canal. O terceiro que faltava aí pra eu ler da Carla Madeira, uma autora super renomada de ficção literária nacional. É meio que um drama familiar, mas um drama de relações no geral. E é a história meio que do milagre de um encontro. Tem aqui o encontro de uma jovem que tá aí no início da vida, a Olivia, e de uma senhora que já tá no final da sua vida, a Bia.
As duas são apaixonadas por histórias, né, por livros, e elas acabam se encontrando em um sebo. A Bia, que é a senhorinha, ela senta sempre no mesmo lugar, só que nesse dia ela chega e tem uma jovem sentada lá, que no caso é a Olivia. Quando ela vai, tipo, chegar na Olivia e falar: oi, esse aí é meu lugar, você não quer sair? Ela percebe que a Olivia tá chorando. E ela pergunta: o que você perdeu que te entristece tanto? E a partir daí que elas iniciam essa amizade improvável, com troca de experiências, de conversas, e a gente vai conhecendo mais sobre os dilemas e sobre a vida de cada uma. Apesar de elas serem pessoas bem diferentes, elas têm muitas coisas em comum. Duas mulheres que compartilham de um abandono inesperado, incompreendido, de diferentes formas, e da culpa. O livro vai, né, intercalando a narrativa, tem partes que quem conta é a Olivia, ela vai narrando assim, primeiro encontro, segundo encontro. E aí tem partes que quem vai narrando é a Bia, e a gente vê anotações de Bia. Ela vai anotando tudo pra não esquecer, porque ela tem perda de memória progressiva. Eu me identifiquei em muitas partes, muitas passagens desse livro, sabe, em fins de amizade muito abruptos e sem explicação. Acabei me vendo em algumas cenas aqui. E assim, mais pro final, ele me deu uma boa destruída. Eu adorei a personagem Bia. Além dela ter uma relação incrível com a literatura, do nada ela fica citando frases, citando livros. Ela também meio que se finge de velha maluca, sabe? Só pra ela poder agir como ela quiser, ser quem ela é, sabe? Fazer qualquer coisa sem dever explicações a ninguém. Pra ela poder ser livre, as pessoas vão pensar: ok, ela é uma velha maluca. Adorei, me inspiro muito na diva. E assim, com a idade, né, vem todo o conhecimento que ela tem um jeito tão belo, tão intenso e tão poético de ver a vida, sabe? Enxergando tudo de um jeito simples, mas complexo ao mesmo tempo. E falando sobre aproveitar cada momento, sabe? E tentar pôr eternidade no tempo de cada dia. O livro é excepcional. O que mais me encanta é a escrita da Carla Madeira, sabe? Ela tem um jeito muito singular, muito único de escrever. Ela descreve o simples, o comum e o dia a dia de um jeito tão bonito. Dos 3 livros que eu li dela, esse aqui é o que eu achei menos incômodo. E eu amo todos os 3 livros dela. Todos eles têm, assim, histórias muito diferentes e jeitos de contar também muito diferentes. Eu não sei dizer qual que é o melhor. Cada um também tem suas próprias reflexões. Eu acho que eu gosto de todos de maneira diferente, só que com a mesma intensidade. Finalmente desencalhei Lugar Nenhum. Eu tô pra ler esse livro desde 2018, quando eu comprei ele em um sebo, faz muitos anos. E aí eu coloquei ele como meta pra ler antes do ano acabar, e eu li. Olha só, e eu adorei. É um livro do Neil Gaiman, né? Ele meio que reescreveu, porque inicialmente era o roteiro pra uma série. É uma fantasia urbana que se passa em Londres e tem um toque, assim, de conto de fada sombrio. De início a gente tem aí 2 narrativas. Uma é de uma garota que a gente não sabe quem é, só sabe que ela tá sendo perseguida, que ela tá fugindo, correndo perigo. E a outra narrativa é do nosso protagonista, Richard. Ele é um cara que tem uma vida tranquila, uma vida perfeita. Ele tem um emprego bom, tá prestes a se casar. Até que, um certo dia, quando ele tá indo aí jantar com a noiva dele, ele encontra uma menina ensanguentada na rua. E aí ele tenta ajudar essa garota, só que a garota fala: não chama a polícia, não chama o hospital, não chama a ambulância, no caso, né? E ele fica tipo assim: o que eu vou fazer então? E aí ele leva ela pra casa dele, cuida dos ferimentos, tal, cuida dela, dá comida. E no dia seguinte, quando ele acorda, ela não tá mais lá. Beleza, tudo bem, e aí ele vai trabalhar, só que nenhum táxi para pra ele. Quando ele chega no trabalho super atrasado, ninguém parece ligar. Quando ele vai falar com as pessoas, ninguém parece lembrar quem ele é, ninguém parece reconhecer, ninguém parece ver ele. É como se ele estivesse deixando de existir nessa realidade. E tudo isso porque ele ajudou aquela menina ensanguentada. Aí quando ele vai tentar saber o que tá acontecendo, procurar ajuda, ele acaba descobrindo a Londres de baixo, que fica entre os trilhos do metrô e o esgoto, que é um lugar, assim, super estranho, bem peculiar, em que existem criaturas dos mais diversos tipos. Tem ratos falantes, tem anjos, tem criaturas gigantes e monstros com vários poderes também. E aí lá ele acaba reencontrando essa garota que ele ajudou, com outras pessoas também, e eles todos juntos acabam entrando numa grande aventura, cada um com seus objetivos. Essa garota, né, que ele ajudou tal, se chama Dor, e ela tem um poder que ela consegue abrir qualquer porta, e porta pra qualquer lugar do mundo, do universo. Toda a família dela também tinha esse poder, né? Só que a família dela foi brutalmente assassinada. E aí ela tá em busca de saber quem mandou matar a família dela, por que ela tá sendo perseguida, o que tá acontecendo. E o objetivo do nosso querido protagonista, Richard, é voltar à vida normal, como tudo era antes, né? Voltar a existir na Londres de cima. E assim, são muitas enrascadas que eles vão se meter, muitas coisas perigosas, muitos momentos de tensão, de desespero, mas também muitas cenas divertidas. Esse livro acaba tendo várias cenas, falas engraçadas assim, tem ação a todo momento, é uma leitura fluida e
muito tranquila. Confesso que eu tinha um certo receio de ler ele. A gente acaba se apegando aos personagens, a todos eles, assim, e o protagonista, ele tem uma grande evolução aqui no livro também. Ele tinha um grande apego à vida dele, a vida previsível e pacata dele, né? Só que ele começa a refletir. A vida é só isso, é só trabalhar, casar, pagar conta, envelhecer. Todo dia é isso, é a mesma rotina. E o livro também traz uma crítica, né? A gente também reflete sobre a invisibilidade das classes mais pobres, porque aqui na Londres de Baixo a gente tem pessoas que estão às margens da sociedade. São pessoas que mesmo estando lá, não são vistas, tipo, moradores de rua, pessoas que foram abandonadas. É um livro incrível, sabe? O universo é rico, extremamente interessante, e ele fez eu sentir muito amor pela fantasia. E aproveitando que estamos falando do Gaiman, esse mês eu também li esse outro dele aqui, Canela, que também tem essa vibes contos de fadas, só que mais puxado pro mundo indiano, pra lendas. Esse aqui é um livro infantil. Aqui, né, em um país muito pitiquinho, a gente tem um reino, e nesse reino tem uma princesa cega que nunca proferiu uma só palavra. E aí o rei e a rainha lançam um desafio para as pessoas do reino, que quem conseguisse fazer ela falar ia receber diversas recompensas. Muitas pessoas já tinham tentado, obviamente, mas sem sucesso, até que surge um tigre falante. É um livro que também tem sua certa reflexão aí no final, né? Pra gente valorizar as coisas certas, pra gente ser livre pra ser quem a gente é. Só que, sei lá, eu também achei meio que o final e essa lição de moral muito básico. Tipo, eu cheguei e fiquei, é isso? Sei lá, é um livro que é simples, é rápido, é legal, assim, pra crianças e a arte dele também é bem bonita. Outro que eu tava querendo ler há tempos e adorei fazer a leitura, mais um nacional, né, A Filha Primitiva da Vanessa Passos. Eu conheci a Vanessa em um evento da Audible. Ela deu uma palestra incrível lá, sabe, contando sobre como ela pariu essa história e como ela é só o essencial. Ela não se estende, ela é curta e crua. E aí eu postei alguns stories, a Vanessa me chamou na DM do Instagram e falou que ia me enviar uma cópia do livro dela, autografada, olha só. E aqui a gente também tem a história de uma protagonista que tem uma vida marcada por abandonos. A história se passa lá no Ceará e a gente tem 3 personagens principais, né? Tem uma avó, uma mãe e uma filha. Aí quem narra a história pra gente é a mãe. E aí tem a mãe dela e a filha dela. Deu pra entender? Essa personagem, ela não sabia quem era o pai dela e a mãe dela se recusava a contar a história, então ela não sabia quem ela era, não sabia qual era o seu passado, quais eram suas origens. Ela se sentia uma pessoa perdida e aí por conta disso ela acabou criando uma certa relação de rancor com a própria mãe. Essa mãe dela, né, que é a avó aqui na história, ela é uma empregada doméstica que teve também uma vida bem difícil, é uma pessoa analfabeta que sempre lutou muito para dar uma vida diferente para a filha dela. Ela sempre quis estudar, mas não teve oportunidade, então ela fez questão de batalhar para conseguir dar essa chance para a filha, que é, no caso, a protagonista desse livro, e ela sim conseguiu. Ela tá no mestrado, é professora e tem o sonho de escrever um livro. Só que a protagonista, mesmo tendo oportunidade de estudar, tendo uma vida diferente, ela acabou replicando essa história, repetindo esse ciclo. Ela também tem uma filha e o pai abandonou essa criança. E aí são tantas coisas que vão se acumulando, sabe? E essa personagem, por ela não conhecer sua ancestralidade, por ela não conhecer sua identidade, ela acaba não conseguindo se conectar nem com a mãe, nem com a própria filha. Ela se torna uma pessoa muito distante delas duas. E a fé e o ceticismo também é outro fator que acaba afastando muito elas, né? Porque a avó aqui da história é uma pessoa que se apoia na religião para evitar lembrar as coisas dolorosas do passado. Já a filha dela, né, que é a protagonista, ela rejeita a religião, porque isso nunca fez nada por elas. Até que essa protagonista começa a ter algumas atitudes assim e decide obrigar a mãe dela a contar a história, contar qual é o nome do pai, como que aconteceu tudo, como que ela foi concebida. E aí que ela vai percebendo que ela e a mãe dela têm uma história, têm um passado muito similar. Apesar de tudo que elas tentaram fazer diferente, a realidade de ser mulher trouxe violência, trouxe abuso e trouxe abandonos para as duas. E essas 3 mulheres, a avó, a mãe e a neta, têm suas vidas criadas a partir de raiva e dor. Cara, essa história ela é muito cruel, muito dolorosa e muito real. Ela é bem profunda, assim, na questão de sentimentos de personagens. De certa forma, ela desromantiza a maternidade, né? Fala da dificuldade de uma mãe solo, dos sacrifícios que uma mãe tem que fazer. Nesse livro aqui, só os homens têm nome. As mulheres não têm, por isso que aqui elas são citadas como avó, mãe e neta. É uma história que as mulheres não têm nome e também não têm voz. Por a protagonista ser escritora, tem muitos trechos assim sobre o desejo dela de parir uma história, né, de pôr pra fora as palavras, de construir uma narrativa. E esse livro não é nada mais nada menos que uma história sobre superar heranças familiares, sobre perdão e sobre esperança.
Partindo para ficção científica, eu li esse boxinho aqui do Isaac Asimov, 2 contos, os mais famosos dele, se eu não me engano, O Cair da Noite e O Homem Bicentenário. Aqui em O Cair da Noite a gente tem um planetinha que ele tem 6 sóis. Então, não existe escuridão, sabe? Nunca tem noite aqui, porque sempre vai ter pelo menos um dos sóis ali fazendo claridade, então eles também não conhecem as estrelas, só que existem assim pesquisas, existem registros de que meio que de 2000 em 2000 anos a civilização é destruída e depois é construída de novo, né? Existe esse ciclo da humanidade e não se sabe por quê. Isso é meio que uma lenda, né? Acabou se tornando uma lenda, tem uma religião que é baseada nisso. Mas aí os astrônomos começam a entender, né? A estudar e fazer uns calculinhos sobre a gravidade, a órbita desses 6 sóis, dessas 6 estrelas. E eles veem que tem um dia que 5 dos sóis vão ter se posto e o único sol que vai estar aí no céu vai ser eclipsado. Então eles vão experimentar algumas horas de escuridão, de noite. Eles vão ver as estrelas pela primeira vez. A maioria das pessoas, na verdade, não estão acreditando nesse estudo dos astrônomos, estão achando que é baboseira. Só que isso meio que comprova tanto a religião quanto os registros, né, que tem de que a civilização meio que desmorona de 2000 em 2000 anos. Porque como a escuridão é algo a qual eles não estão habituados, vai gerar a loucura. Quando eles estão assim só com um pouquinho de sombra, longe de qualquer claridade, eles já começam a sentir um desespero, um sentimento de claustrofobia, um medo do desconhecido, esse pavor, e começam a perder a sanidade. E aí a gente vai ver nessa historinha aqui o que vai acontecer, se vai acontecer essa escuridão ou não. E a gente vai estar acompanhando tanto os cientistas, quanto psicólogo, quanto jornalista que ia, né, fazer reportagem sobre tudo isso, e também um religioso. Então a gente vai ter esse fenômeno ainda de muitos pontos de vista. E gente, quando eu tava lendo, eu fui acometida por uma sensação de desespero, de falta de ar, assim como a dos personagens. É um conto incrível, em pouquíssimas páginas já deixa a gente imerso na história, mostra uma outra realidade e assim, o comportamento da sociedade perante um possível apocalipse. E temos também o Homem Bicentenário, o protagonista é um robô, o Andrew, que ele faz trabalhos domésticos ali para uma família, só que ele tinha umas características muito próprias, muito imprevisíveis, sabe? Ele tinha muito talento para esculpir coisas, ele era muito criativo, principalmente de maneira artística. E aí o pai dessa família, ele decide comercializar isso, essas peças, né, que o robô estava confeccionando. E como ele era uma pessoa de bem, uma pessoa sensata, ele divide lucros com o robô. Ele fez uma conta bancária para o robô, que era uma coisa assim, impensável, uma coisa que não tinha precedentes. Esse robô, ele tinha consciência, então ele começa a fazer atividades como ler, estudar, escrever, e ele acabou desenvolvendo um senso de realidade, um senso de existência, e começou a questionar muitas coisas. E ele começa a se aprimorar, a fazer de tudo para que ele se torne uma pessoa, um humano. Ele não quer ser só um humano na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de pensar. Ele também quer se vestir como humano, ser tratado como humano e ser reconhecido como humano. Porque assim, tem coisas que não bastam, sabe? Não basta ele viver como humano se ele não é reconhecido como um ser humano. Esse robô, ele revolucionou a robótica e ele mudou a visão que as pessoas tinham sobre os robôs, as leis, né, e os direitos que os robôs tinham. E o final do livro é muito, muito comovente. É uma história mais sobre humanidade e o que torna, o que faz de alguém um ser humano. Eu adorei os 2 contos, aliás, só que esse daqui, eu acho que ele foi meu favorito, sabe? Ele fez eu sentir mais coisas e refletir mais. Cara, outro aqui que me destruiu, Meu Irmão Caçula, é um quadrinho, né, da editora Nemo. Ele é uma memoir, é uma história real. Ele é bem grandão, né, e ele tem os traços assim, ó. O autor, ele vai contar pra gente da morte do irmão mais novo dele. Aconteceu tipo em 1977, quando ele tinha uns 18 anos, o irmão dele tinha 11. Eles estavam de férias, passeando de charrete assim pelo interior da França, até que aconteceu um terrível acidente. E aí ele mostra aqui o que eles estavam fazendo antes, o momento do acidente, como que foi imediatamente depois, o tempo de espera, né, da ambulância, o momento que ele foi até a delegacia fazer o BO, né, delatar o que aconteceu, o hospital, quando eles souberam da notícia, o velório, o enterro, o julgamento do assassino, né, e principalmente o silêncio do assassino. Porque assim, acidentes acontecem, né, descuidos acontecem, só que uma pessoa fugir, isso é de uma responsabilidade sem tamanho, isso causa danos irreparáveis. E isso ceifou a vida de uma pessoa inocente. Ele fala aqui, né, o cara que atropelou parece que nem sentiu remorso. O cara, ele, sei lá, ele passou um tempo preso, teve a carta, né, de habilitação revogada.
mas a outra pessoa não tem mais vida. A outra pessoa não vai mais rir, não vai mais ir pra escola, não vai mais crescer. Quando ele escreve esse livro, já se passaram uns 45 anos desse acidente, né? Ele já é um adulto, já passou muito tempo mesmo. Só que é algo que vai estar sempre ali, sempre com ele. Isso mudou a vida dele e da família dele pra sempre. Cara, ele descreve o luto aqui de uma maneira excepcional, extremamente realista. O traço também. A gente sente tudo que os personagens estão sentindo. A impotência, não saber o que fazer, não saber por que aquilo tá acontecendo. Como eles se sentiam vazios, culpados, angustiados e à beira de um precipício a todo momento. E mostra como que isso atingiu cada membro da família e como todo mundo sofreu e lidou com o luto de maneira diferente. Apesar de a gente ter plena consciência da finitude da vida, a morte é o que a gente mais tenta evitar, né? Principalmente aquela morte que inverte a ordem natural das coisas, quando os filhos morrem novos, antes dos pais. Cara, esse livro me tocou muito, muito mesmo. Por eu ter irmãos mais novos, ser muito apegada a eles, eu me coloquei muito no lugar aqui do protagonista que perdeu o irmão mais novo. E eu fico me imaginando o que aconteceria, o que eu faria numa situação dessa. Lendo, eu lembrei muito da morte do meu primo também. Eu acho que esse livro, ele vai tocar mais, assim, quem já perdeu um ente querido. Cara, foi uma história que mexeu muito comigo, de verdade, dá vontade de chorar só de lembrar. Sabe aquele sentimento de e se? Aquele arrependimento por a gente não ter feito algo diferente, algo que talvez pudesse ter impedido. E também aquele sentimento de, ai, eu devia ter passado mais tempo com essa pessoa, eu devia ter dito mais eu te amo pra essa pessoa. Muito, muito triste, dolorida de ler, mas é simplesmente sensacional. E vai manter viva a memória do irmão dele. Bom, saindo de um livro tristíssimo para aquecer o coração, Reticências, mais um nacional aqui, um livro curtinho que é um romance clichê, Enemies to Lovers aí, uma comédia romântica curtinha, rapidinha e com representatividade. Os protagonistas aqui, eles trocam mensagens, só que eles não sabem a aparência um do outro, eles não se conhecem pessoalmente, eles acabaram se conhecendo ali pelo Instagram e curtiram o papo, continuaram a conversar, só que acontece que eles também se conheceram pessoalmente, e eles não fazem ideia. E assim, por mensagens eles são uns amores e pessoalmente eles não estão se dando muito bem. E eles ficam reclamando de um do outro pelas mensagens. Tipo assim, nossa, eu conheci um cara muito chato hoje. E é literalmente o cara que ela conversa. E aí o livro, ele vai intercalando. A gente tem o ponto de vista do mocinho, da mocinha e também partes que são trocas de mensagens entre eles. Além do romance fofo, ele também traz muitas questões relevantes, né? Como vivência de pessoas gordas, racismo estrutural, a exaustão no trabalho, né? Ansiedade e propósito de vida. Os diálogos e as trocas de mensagens entre eles são bem reais, assim, são bem legais. Eles trocam muitas mensagens sobre filmes, dá pra pegar umas indicações. Só que tem umas partes aqui, umas cenas que dão uma grande vergonha alheia. Tem também algumas partes aqui, umas cenas, umas falas que não condizem muito com o que está acontecendo. Foi colocado ali só pra ajudar no desenrolar da história. É uma história super leve, eu li ele assim em menos de um dia, só que por ele ser um livro curtinho, as coisas acontecem muito rápido. Vai tudo acontecendo assim de um dia pro outro, de um momento pro outro, e tem momentos também que passa muito tempo, só que a gente não vê. Tipo, ela só do nada fala, ah, e aí nesses 3 meses... 3 meses? Como assim se passou 3 meses já? E assim, por isso, né, também por ele ser curto, ele é um pouco raso, só que é essa a proposta, né? Pra ser um livro clichê, curtinho, rapidinho, uma leitura fácil e tranquila. E ele é bem fofinho. Passamos o que foi levinho, agora bora pra mais um pesado. Esse mês eu fui assim, só lendo livros cruéis mesmo. Esse aqui, Casas Vazias, é um livro do México, que a história começa quando um garoto, um menininho de 3 anos, é raptado ali no parque, né? A mãe dele tá meio distraída e do nada ele desaparece. E essas histórias vão ter 2 eixos narrativos, dessa mãe que teve o filho roubado e da mãe que roubou o filho. Tipo assim, tem o ponto de vista dessas 2 mulheres, da mulher que sequestrou a criança também. E de vez em quando a gente também vai ter umas lembranças, né, uns flashbacks do passado pra gente ir conhecendo a história de vida de cada uma delas e o que levou cada uma delas a ser do jeito que é. E assim, apesar do desaparecimento, apesar, né, desse início, o foco do livro é gênero, violência e maternidade. É mais um que vai falar aqui de maternidade não idealizada, da pressão social pra ser mãe, pra gostar de ser mãe, do julgamento, né, de uma mãe que foi mãe e se arrependeu, a angústia, a culpa, a carga mental, sabe, todo o peso de ser mãe, o desgaste, o vazio interior. Essas mulheres é como se a identidade delas fosse ser mãe, a sociedade resume elas a isso, ser mãe. Então elas se tornam 2 casas vazias, tanto física quanto emocionalmente. É um livro que é extremamente
psicológico, reflexivo, e ele traz como pano de fundo a desigualdade social e econômica do México, né? A primeira mãe, a que teve o filho raptado, ela é uma mulher privilegiada, ela é uma mulher que está em uma classe social mais alta, ela tem um marido, ela tem estrutura. Já a outra, né, que sequestrou a criança, passa por dificuldades financeiras, tem um relacionamento super conturbado, uma família disfuncional. Só que é a partir dessas diferenças que a gente vai encontrando as semelhanças na história de cada uma. Principalmente, assim, as inúmeras manifestações de violência, principalmente a patriarcal, os abusos sofridos por ambas essas mulheres, né, independente da classe social que elas estão, e toda a culpa que sempre recai sobre elas, sempre recai sobre as mulheres. Esse aqui, apesar de ter um enredo totalmente diferente, as reflexões que ele traz são meio que parecidas com as de A Filha Primitiva. E aí a autora vai mostrando o interior dessas mulheres, o que elas guardam dentro de si, e a gente meio que vai começando a achar elas realmente uma fútil, uma louca, uma rasa, uma desequilibrada. A gente vai começando a julgar elas também. Só que a autora meio que faz isso pra gente perceber que a gente tá reproduzindo o que a sociedade faz. Ele acaba que é um livro que também é bem doloroso de se ler, e ele tem uma narrativa bem simples, direta e muito emotiva. Mas eu acabei que não curti tanto esse livro. Eu senti que ele foi de lugar nenhum pra nenhum lugar. Eu vou ser igual à sociedade, sim, vou julgar essas mulheres, sim. Ai, gente, que isso, elas são péssimas mães. O fato delas não quererem ser mães torna elas mães horríveis. E é isso, elas não deviam ter sido mães. É isso. Tudo bem que, é pressão, não sei o quê. Não odiei. Eu odiei elas, tá? Odiei elas como mães, não odiei o livro. Eu nem sou filha delas, mas me causou mommy issues. O livro, ele é bom, só. E é isso aí. Outro que eu finalmente li, O Céu de Pedra, A Conclusão da Terra Partida, é uma trilogia que o primeiro livro eu li anos atrás. E aí eu falei que ia terminar a série esse ano e olha só, terminei a série esse ano. A série não, a trilogia no caso, né? Eu li o segundo faz uns meses e aí eu li o terceiro finalmente. É um calhamacinho, é uma fantasia complexa, né? Que mistura ficção científica. Então eu tinha um certo receio de ler e eu também sou uma pessoa péssima lendo séries. Eu leio um, eu vou ler outro há 15 anos depois. Tem série que eu comecei, gente, em 2016 e ainda tô no terceiro livro, tá? Pra vocês terem uma noção. Os 3 livros do volume 1 e 2 e 3, eles receberam o prêmio Hugo, que é um prêmio importantíssimo. Inclusive, a autora foi a primeira mulher negra a receber, aliás, a primeira pessoa negra a receber o prêmio Hugo. Aqui nesse planeta existem 5 estações, né? Primavera, outono, inverno, verão. E a 5ª estação é uma coisa, assim, imprevisível. Vai ser um abalo sísmico, vai ser um vulcão, ninguém sabe o que vai ser, se vai ser uma névoa, mas vai ser um evento climático e geológico que vai causar muitos desastres, que vai causar mortes e que vai durar muito tempo. As pessoas normalmente não têm noção, pode durar 1 ano, pode durar 100 mil anos, sei lá. Só que as pessoas estão meio que habituadas a isso, né? Elas já têm uma noção de sobrevivência, porque já passa por isso há muito tempo. E aí aqui existem orogenes, que são uma espécie de pessoas que têm uns certos poderes, assim, sobre a Terra e sobre os movimentos da Terra. Então eles podem controlar, podem diminuir, podem causar esses movimentos. Só que a sociedade discrimina esses orogenes, né? Eles são tratados de maneira extremamente hostil. Existe uma certa instituição militar que aprisiona, né, e treina esses orogenes. E aí a história, né, do primeiro livro começa quando começou uma 5ª estação. E aí a protagonista que a gente vai acompanhar durante esses 3 livros é uma mulher que ela é orogene, só que ela esconde isso da família e ela já passou por muita coisa. Oh meu Deus, sofreu mais que a Juliette. E aí a gente vai vendo, né, acompanhando a querida vida dela durante esses 3 livros e meio que ela que é a pessoa que pode dar fim a essa 5ª estação. Eu vou falar sem spoilers, tá, gente? Eu vou meio que focar o que acontece mais no primeiro livro, falar pouquinho desse pra não ter spoiler. Cara, é um livro que tem muita representatividade e representatividade de todos os tipos. E, gente, a grande questão desse livro, ele vai discutir preconceito, justiça social, justiça racial, só que de uma maneira não óbvia. Na verdade, não é de uma maneira não óbvia, mas assim, trazendo pra uma outra realidade, pra um mundo de fantasia. Esse terceiro livro, a gente viu o que acontece aqui no final, como que vai ter o rumo das coisas. Eu adorei como ele termina. Eu adorei, foi muito satisfatório. Vai tendo aqui idas e vindas, assim, de um passado muito, muito distante. E é só aqui que a gente vai começar a entender o que são os orogenes, né? Como eles surgiram, como que surgiram as 5ª estações, o que que aconteceu. Basicamente, consequências de péssimas escolhas de seres humanos. Aqui a gente vai ter a história de toda uma sociedade que se baseia num sistema de opressão contra um outro povo, uma minoria. E o genocídio, que é você negar a humanidade, a identidade dessas pessoas, né? Negar a própria ideia dessas pessoas como um povo. Aqui a gente vai ter um personagem inusitado, um personagem que é o planeta.
Ele vai falar muito, assim, de ecologia, de preservação do meio ambiente. E um dos pontos principais desse livro é o confronto familiar que a gente vai ter aqui. Novamente, uma questão de maternidade, de mommy issues. Meu Deus, gente, muita coisa de maternidade, muito livro de maternidade esse mês. Será que isso é um sinal? Nesse livro aqui a gente vai finalmente entender o porquê da história ser contada em segunda pessoa, né? Que esse livro aqui ele é narrado assim: ah, você fez isso, você fez aquilo. Tem alguém contando. Ai, meu Deus, tem um bicho em mim. Enfim, tem alguém contando a história da protagonista pra ela mesma. E a gente vai entender o porquê disso. Eu gosto muito que essa série tem seus personagens defeituosos, sabe? Que tem suas atitudes duvidosas. São pessoas que não são nem boas nem ruins. São pessoas, é isso. Ponto final. Afinal, humanos têm seus defeitos, os humanos falham, não é mesmo? O que me incomodou nesse livro aqui, né? Aqui a gente acompanha tanto essa protagonista, né, que é essa mulher tal, quanto a filha dela, que tá perdida e tá em outra jornada. E aí, essa menina, ela tem uns 9 anos. E às vezes ela age de um jeito muito maduro, que parece que ela é muito mais velha, mas às vezes ela age de um jeito que parece que ela é muito mais nova. Às vezes parece que ela tem 5 anos, às vezes parece que ela tem 20. Eu não entendo isso. E tipo, tudo bem que ela é uma pessoa diferente, ela é orogênea, ela sofreu muita coisa. E ela tem uma bagagem pra agir daquela maneira, só que às vezes parece que ela age de um jeito que não condiz com a idade que ela tem. E outra coisa que me incomodou é que esse livro, às vezes, ele é muito cansativo de se ler. Por ser um livro grande, denso, descritivo, que muitas coisas acontecem, muita descrição de, ai, a jornada, ai, a batalha, ai, uma ideia científica, uma fantasia. E aí isso às vezes torna a leitura um pouco arrastada, sabe? Ele é denso, é isso, ele é muito denso. Só que mesmo assim, gente, eu adorei. Essa trilogia é arte, tá? Dá uma chance, a trilogia inteira é maravilhosa. E ainda aqui no final a gente tem o discurso da autora quando ela recebeu o prêmio Hugo. Porque, como eu falei, ela recebeu o prêmio Hugo pelos 3 livros, pelo primeiro, segundo e terceiro. E aí, quando ela recebeu esse terceiro, a gente tem o discurso dela aqui no final. E assim, incrível, tá? Simplesmente incrível. E vamos pra mais um terrível, gente. Esse aqui, pelo amor de Deus, acho que é o livro mais pesado que eu já li, Flores Partidas. É meio que um terror, suspense. A gente tem aqui a história de uma garota que tinha uns 19 anos e ela simplesmente desapareceu. Sem deixar rastro, sem deixar vestígios, teve investigação do policial, não sabiam se ela tinha sido raptada, se ela tinha fugido, só sumiu. E isso, obviamente, deixou a família em pedaços, a família acabou se desfazendo, né? Cada um seguiu um caminho diferente aí, esse caso, ele tá inconcluído faz 20 anos. E aí a gente começa aqui realmente a história com 3 narrativas, que são de 2 irmãs, né, dessa menina que desapareceu e do pai dela. O pai, ele faz meio que uma espécie de diário pra falar com a própria filha desaparecida, caso em algum momento ele a encontrasse novamente. E aí a narrativa das irmãs são realmente do presente, depois desses 20 anos da irmã mais velha dela ter desaparecido. Bom, as irmãs tiveram destinos totalmente diferentes, né? Uma acabou se envolvendo com coisas erradas, com drogas. A outra era uma pessoa, assim, muito mais fechada e na dela. Ela se casou. E aí a gente tá acompanhando aí a atualidade, né? Dessa irmã que ficou rica, né? Que tá casada. Até que uma noite eles saem pra jantar e eles são assaltados. E o marido dela é brutalmente assassinado na frente dela. Olha só, não bastava já a menina ter sofrido a vida toda, ainda mata o marido dela na frente dela. É uma coisa triste, uma coisa horrível, beleza. Teve velório. E aí depois, quando ela tá na casa dela, ela começa a fustigar umas coisas do marido, né? Ia ver umas coisas do trabalho, porque o sócio dele tinha pedido. Aí ela começou a mexer no computador dele e achou uns vídeos muito estranhos. Muito estranhos, uns vídeos terríveis, horríveis, partes muito descritivas. Ah, meu Deus. Enfim, e aí ela começa a pensar, será que toda a minha vida foi uma mentira? Será que meu relacionamento foi uma mentira? Será que eu realmente conheci o meu marido? E isso parece, de alguma forma, ter uma ligação com o desaparecimento da irmã mais velha dela de 20 anos atrás. E aí o negócio começa a ir muito mais embaixo, entendeu? Ela começa a investigar e ela não sabe em quem ela pode confiar. Tem policial, tem FBI, mas ela não sabe quem tá envolvido, o que ela pode fazer. Vai ter uma mistura aqui de muito crime, crime pesado, de investigação, de deep web e de tecnologia, além de muitos gatilhos. Tem gatilho pra tudo, gente. É gatilho pra suicídio, tortura, estupro, violência física, psicológica, todo tipo. Eu falei que é um dos livros mais pesados que eu já li. Não foi à toa. Ele é muito gráfico. Ele é muito gráfico, dá pra gente visualizar muitas coisas, imaginar como se fosse cena de filme. E eu já imaginei que fosse ser um livro pesado por conta da sinopse, por conta que eu já tinha ouvido falar, mas eu não imaginei que ele fosse ser tão pesado quanto ele foi. Tem uma escrita muito boa, assim, na parte do luto. É tão triste, é tão real, a gente novamente sente, né, o sentimento dos personagens. É muito verdadeiro. A autora escreve muito bem, é inegável. Ela é muito coerente.
Mas eu achei essa história exagerada, sabe? Eu acho que ela vai além. Ela extrapola o que é real. Tudo bem que é uma ficção, mas assim, tem coisa aqui que acho que poderia acontecer. Só que ela exagera. Pega tudo de pior que existe no mundo e bota aqui. E aí ele não fica tão crível. Além de ter outras questões aí que tiram a credibilidade desse livro, sabe? Outros detalhes, tipo umas coisas muito convenientes, que não condizem com o que estava acontecendo na história. Os personagens, tipo, mudam de personalidade, sabe? Um que era muito inteligente ficou burro do nada. Ah, ele é meio mirabolante, o livro também. Enfim, por isso, né, que eu não curti tanto o livro. Eu acho que nesses pontos ele deixou a desejar, mas ele é muito bom, tá? Ele é muito bem escrito de verdade. Eu só tenho certeza que eu nunca mais vou ler nada dessa autora, gente. Esse livro me deixou completamente perturbada e eu tenho certeza que a autora também é perturbada da cabeça. Isso aqui eu achei pior que Rafael Montes, eu achei pior que Stephen King. Foi um nível de perturbação além que eu não tô disposta a ler novamente. Eita, que energia negativa que esse livro deixou. Agora a gente vai falar de um que vai melhorar os ânimos. Eu continuei finalmente a série de Percy Jackson. Olha só, mais um livro de série, mais uma saga que eu estou concluindo, porque vai lançar aí a série na Disney, né? E aí, enfim, eu vou fazer um vlog de leitura. Na verdade, estou fazendo já. Um vlog de leitura de toda a série Percy Jackson e os Olimpianos. Eu já tinha lido o primeiro e aí eu li o segundo, O Mar de Monstros, que é, né, uma fantasia jovem, bem divertida, que mistura mitologia grega com contemporaneidade, sabe? É muito legal o jeito que ele mistura a mitologia, ele traz a mitologia para o mundo atual. A gente tem aqui o protagonista, o Percy Jackson, que ele é filho do deus dos mares, o Poseidon. E aí no primeiro livro ele tem uma aventura lá, nesse segundo livro ele vai ter uma outra aventura, o melhor amigo dele, que é o Grover. Ele é um sátiro. E aí o Percy tá começando a ter uns sonhos estranhos com esse amigo dele, como se ele estivesse em perigo. E ao mesmo tempo, o acampamento Meio Sangue, que é o acampamento para onde vão, né, esses filhos de deuses, esses semideuses, vão para lá para treinar, não sei o quê. Esse acampamento está correndo perigo também. E para ele salvar o amigo dele e conseguir ajudar o acampamento, ele vai precisar passar pelo Mar de Monstros, que é literalmente um mar com vários monstros aquáticos gigantes, várias aventuras, não sei o que fica no Triângulo das Bermudas. É legal que esse livro ele vai introduzindo novos personagens, né? A gente tem uma nova semideusa aí, a Clarice, que é bem importante para essa aventura. Tem o Tyson, né, que é um amigo do Percy, que depois a gente vai descobrir um babado forte sobre ele. O autor também vai expandindo o universo pouco a pouco, a gente vai conhecendo novas coisas aí. E tem mais desenvolvimento de personagem, eu acredito que em todos tem um desenvolvimento de personagem, porque o Percy é um garoto de 12 anos que vai crescendo ao longo dos livros, então ele vai amadurecendo. Nesse livro a gente conhece um tiquinho, um pouquinho mais sobre o plano do vilão, né, porque tem o vilão principal, que é o Cronos. A gente vai entendendo mais o que ele quer fazer e também da profecia, existe uma profecia que envolve o nome do Percy. Vai tendo reviravoltas aí ao longo da história e no final tem uma grande reviravolta que meio que muda o rumo das coisas, deixa a gente curioso pra continuar. É surpreendente. E aí, o que eu achei do livro? Quando eu comecei a ler, eu tinha esquecido, né, de como que era a escrita de quando eu li o primeiro, e aí eu percebi que é bem infantil, né? As aventuras são uma coisa bem mais infantilizada, os perigos e a narrativa em si também é uma coisa mais jovem, mais simplória, mas é justamente para atingir o público-alvo, para ser uma leitura tranquila. Mas aí depois, com a leitura, eu fui me acostumando com isso e comecei a gostar. Tem uma formulinha, né? Todos os livros da série eles seguem uma certa formulinha de livros de fantasia, mas não deixa de ser muito gostosinho de ler. E eu achei legal. É um livro ok, assim, eu gostei o mesmo tanto que eu gostei do primeiro, sabe? É bom. E como eu falei, estou gravando o vlog, depois vocês vão saber mais, assim, da minha experiência lendo esse, lendo os outros 5. Eu já tô no final do 5º, aliás, e eu tenho uma dúvida. Será que eu leio o 6º? Lançou recentemente o 6º livro de Percy Jackson e os Olimpianos. Comentem aqui se vocês acham que eu leio esse 6º livro no vlog também ou não. E por último, finalmente, até que enfim, aleluia, glória a Deus, Deadpool Massacra Deadpool. O último que eu vim falar aqui das leituras de novembro é uma história em quadrinho, né, da Marvel, do Deadpool, quem diria. Aqui nós temos um Deadpool que se tornou autoconsciente e ele percebeu que ele é um personagem criado para a diversão de terceiros. Ele tem apenas uma existência fictícia, fica lá sofrendo nas histórias enquanto a gente aqui tá lendo e se divertindo. Então ele decide que vai acabar com isso, encerrar esse ciclo. E como ele vai fazer isso, né? Ele tem meio que extinguir o que resultou nisso, que são os Deadpools. Ele tem que matar todos os Deadpools de todos os multiversos possíveis. E aí o protagonista é o Wade Wilson original. E ele vai ser do bem e vai lutar contra esse cara que quer extinguir todos os Deadpools. E aí vai ser o quê? Muitas lutas, muitas guerras, batalhas, sangue,
pernas decepadas, sei lá, algumas reviravoltas, vários seres bizarros, né? Tem muitas versões de Deadpool aqui, Deadpool de todo o multiverso. Então, tem o Deadpool que, sei lá, é um panda, é um Wolverine. Muitas versões. Eu acho que podia ter tido mais criatividade, ter criado Deadpools mais diferentes aí, mas tudo bem. Enfim, é um livro que é doidinho, é engraçadinho. A gente tem o Wade Wilson, né, que é um personagem que vive fazendo piada, que vive se autodepreciando, mas é um livro muito raso. É uma história, assim, que não tem desenvolvimento direito, acontece muito rápido, ela é curta. Então ela deixa muito a desejar. E aí, sei lá, eu achei bem mais ou menos. Ele tem a ideia legal, ele tem o personagem legal também, que Deadpool fica sendo engraçado, só que sabe, mais ou menos. E é isso, meus queridos, finalmente falei de todos os 14 livros que eu li em novembro. Eu devo ter ficado horas gravando isso, não sei quanto tempo vai ter de bruto, mas foi cansativo, tá? Tô com fome, tô com sede, tô com calor. E assim, eu acho que pelo menos vale o seu like. Não esquece de comentar se você já leu algum desses 14 livros que eu falei, se você gostou ou não e quais foram as leituras, né, que você fez em novembro, se você indica. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui, que foi um longo caminho. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.